Muito bem-vindos, bem-vindas, boa tarde a essa última sessão do encontro da Rede Estratégia ODS e a todos que estão no festival, participando do Festival ODS, aqui as boas-vindas a vocês. E esse é o nosso painel de encerramento do Encontro Nacional, então, em especial, as signatárias, as integrantes da Rede Estratégia ODS, muito bem-vindos aqui à sessão. Bem, esse painel ele tem um tema bastante provocador e desafiador, que é para discutir caminhos para a superação da crise e como a agenda ODS contribui na formulação de possibilidades para a superação da crise. O tema traz grande responsabilidade, como sabemos, mas eu fico aqui muito confortável pela qualidade, experiência e compromisso dos participantes com soluções. Eu estou aqui na companhia de Maite Galto, da Oxfam Brasil, Marina Marçal, do Instituto Clima e Sociedade, e Carlo Pereira, do Pacto Global. E nós já vimos, né, ao longo aqui do Festival ODS, e nas sessões anteriores do próprio encontro, vários aspectos, né, da crise e como ela tem impactado o Brasil, e nós, em especial, desde o passado, na agenda pública, na estratégia ODS, por meio de uma iniciativa chamada Reset, né, de recuperação econômica inclusiva, lançada no ano passado, nós mapeamos uma série de repertórios e possibilidades de recuperação econômica inclusiva que vinham acontecendo no mundo. Então, o aspecto tanto econômico, quanto o aspecto da proteção social. E o que nós sabemos, né, em relação ao impacto da crise da Covid aqui no Brasil é bastante conhecido, né? Nós sabemos que houve um aprofundamento significativo das desigualdades, em especial para os mais pobres e menos escolarizados, mas essa pesquisa, essas análises, né, em especial a pesquisa sobre as respostas que foram apresentadas por governos ao redor do mundo, mostram que o Estado está de volta. A ação de governos nas três esferas, né, federal, estadual, municipal, não só aqui na região, na América Latina, mas em todo o mundo, foram fundamentais para enfrentar a crise. O Banco Mundial tem chamado esse momento de Estado que combina, né, medidas anticíclicas, um investimento público puxando o privado. Então, o Plano Americano de Emprego é um exemplo, anunciado pelo governo Biden. Ao mesmo tempo, nós temos no Plano Europeu de Recuperação Econômica uma referência muito interessante de repertórios possíveis, e nós vemos, mesmo aqui no Brasil, respostas que vão apontando a importância do fortalecimento do ambiente de negócios, o apoio a micro e pequenas empresas, ao comércio local, que são intensivos em geração de trabalho, emprego, renda, e também a importância dos mercados institucionais, né, de compras públicas nessa agenda. E para essa discussão tão importante sobre caminhos, né, eu aqui na companhia, como eu disse, muito, muito competente, qualificada aqui dos meus colegas de sessão, eu queria começar, então, perguntando ao Carlo. Nós combinamos aqui a ordem das falas, então não estranhe, nós vamos inverter um pouquinho, e eu queria trazer aqui algumas perguntas importantes, né, para a nossa discussão. Como traduzir os ODS e o papel que essa agenda tem para construir caminhos econômicos e sociais, né, no Brasil de hoje, e qual o significado dessa agenda para governos, empresas e sociedade civil. Então, passo a palavra aqui ao Carlo para que ele possa contar para nós um pouco das perspectivas do Pacto Global e toda a experiência que ele tem tido ao dialogar com o setor privado nessa agenda. Carlo, muito obrigado aí por participar do encontro. Sérgio, obrigado, prazer é meu, uma satisfação estar com vocês, Marina, Maite, uma alegria estar aqui e debater esse tema tão urgente e necessário, né? Eu queria, Sérgio, se me permite, você já vinha desde nossas conversas aqui nos bastidores, falando para a gente olhar para frente e não para o retrovisor,
mas eu vou me permitir só pegar um pouquinho ali do retrovisor, só para a gente contextualizar, né? A gente já vinha piorando, eu sempre cito nas minhas falas, aquele TED Talk do professor Steve Pinker, né? Que ele é um otimista, eu diria, né? E muito baseado em dados, fatos, etc, etc, e que a gente pode discutir sobre isso, mas que traz ali muitos gráficos e tal, mostrando que o mundo nunca teve tão bom, né? Não me matem, já entro no tema daqui a pouco. E, claro, quando a gente compara várias questões, né? Então, desde, por exemplo, os estados autocráticos, a questão de número de armas nucleares, a questão de mortalidade infantil, extrema pobreza no mundo como um todo, né? Lembrando que extrema pobreza, por exemplo, há 30 anos a gente estava falando de 37% da população e hoje a gente está falando por volta de 10%, né? Mortalidade infantil, Brasil, por exemplo, a gente fala em décadas de 1980, 90 e por volta de 90, hoje a gente está com 15, né? Mas a gente veio piorando, né, em vários aspectos desde sempre, como, por exemplo, a questão da mudança do clima, né? Essa foi uma coisa que a gente veio só piorando e muitas das questões ambientais também. E aí, outro ponto que a gente vem piorando muito significativamente desde a década de 1970, 80, principalmente com uma agenda mais neoliberal, né? Foi uma questão de um acúmulo de riqueza e das parcelas mais ricas, né? Então, uma desigualdade muito grande, né? Eu estou com o número na cabeça, porque eu acabei de falar com o pessoal sobre isso, mas, por exemplo, os Estados Unidos, a gente pega da década de 1980 para cá, a gente teve um aumento no PIB de 80%, para a população 50% mais pobres, isso foi só de 20%, e para 1% mais rico, 420%. Né? Então, tem alguns estudiosos que falam aí que a gente está voltando a uma desigualdade do século XIX e século XVIII. Né? E aí chega a pandemia. Né? E o que a pandemia fez, ela, como muita gente costuma dizer, tanto para questões negativas quanto positivas, ela fez acelerar, né? Então, por exemplo, para as questões de desigualdade, acelerou, né? E deixou ainda mais evidente tudo com relação à desigualdade e mostrou todos os aspectos de pobreza, né? Pensando em Amartya Sen, tudo que ele fala com relação às várias facetas ali da pobreza, e expôs todas as mazelas da sociedade, né? Por outro lado, e aqui eu venho para a questão das possíveis soluções, dizem também que foram acelerados, por exemplo, o que o Fórum Econômico Mundial chama de economia de stakeholders, né? Então, a economia de shareholders ali, de partes interessadas, muito representados também, se a gente pudesse pegar uma figura para representar isso, né? Uma figura como, enfim, no lado filosófico, no lado acadêmico, a gente iria para a questão ali fugiu o nome dele agora, e é que me veio aqui o Jack Welch, mas enfim, que representou como CEO, né, isso tudo, que era, na verdade, colocar a empresa simplesmente com a questão de o retorno financeiro para os acionistas, né? Sendo que, desde que empresa é empresa, e aí eu vou falar muito de empresa, tá? Vou me permitir dentro desse painel falar dessa parcela, e desde que empresa é empresa, desde o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, ele já fala, na verdade, de um papel mais amplo, né? A legislação brasileira, década de 70, traz as empresas como tendo um papel mais amplo olhando para a sociedade. Tá? Então, isso para dizer que eu acho que a solução para esse atoleiro passa pelo setor privado. Né? Tem o estudo também que eu sempre cito da Edelman, o barômetro da confiança, que eu acho bastante interessante, e que mostra, então, uma confiança muito grande das pessoas com relação às empresas. Tá? Se eu gosto ou não desses números, isso é uma outra discussão, mas eu estou só trazendo aqui, né? E a gente tem ali, isso são 33 países, acabou de sair essa semana aqui uma atualização do estudo,
E nessa atualização, 14 países, mas o estudo geral são 33 países, milhares de pessoas escutadas, e mostra, então, uma média muito parecida em todos os lugares. Mostra que 80% das pessoas entendem que CEOs, líderes empresariais e empresas, por consequência, devem vir à frente para falar sobre questões da sociedade e devem agir com relação a questões da sociedade, tá? E agir sem isso estar necessariamente ligado ao business da empresa, tá? E isso também sem ser uma demanda do governo. Ou seja, aí eu vejo uma coisa com certo, né, cuidado, né? Eu eu diria que assim, eu não comemoro essa pesquisa, eu só observo, né? E não comemoro no sentido de que eu acho que é uma expectativa muito grande em cima do setor privado e acho que em cima de uma expectativa, é claro que vem uma demanda, e acho que é uma demanda que a gente deveria tomar um pouco de cuidado, né? Porque tem coisas ali que o setor privado deveria fazer, coisas que, ao meu ver, não deveria, né? Mas fato é que há, então, esse pedido da sociedade para que o setor privado haja mais, né? A gente sabe que na construção da Agenda 2030, e de novo, isso foi acelerado também, tudo que a gente tem de premissas e demandas ali, tem toda a parte de financiamento da Agenda 2030, dos ODS, por parte do setor privado, né? Então, toda a agenda de desenvolvimento de Addis Abeba, do financiamento do desenvolvimento de Addis Abeba, já mostra isso, né? Eu acho, sim, e eu acho que aí está alinhado um pouco com essa pesquisa também que eu acabei de comentar, a gente tem não só a possibilidade de financiamento por parte do setor empresarial, mas a gente tem também várias outras coisas que a gente pode extrair dali, né? Desde uma influência, um advocacy positivo para as questões necessárias no país, para o financiamento também, sem dúvida nenhuma, para capacidade de articulação e capacidade de inovação que o setor empresarial também tem, tá? E aí eu vou finalizando aqui já, o que eu acho, que estudo é difícil da gente não materializar é fácil, mas não é tão fácil da gente ter clareza de onde a gente vai chegar por meio do setor empresarial atuando mais diretamente nessas agendas, tá? Por isso que eu defendo, o Pacto defende, na verdade, que as empresas cada dia mais têm que colocar compromissos públicos com relação aos vários dos temas relacionados à sociedade, tá? Dentro do Pacto, e já estou finalizando aqui, nós não tomar muito tempo, dentro do Pacto, a gente defende alguns temas muito mais claramente, como, por exemplo, a questão de mulheres. Me mutei aqui sem querer. E mulheres em cargos de alta liderança, pessoas negras em cargos de liderança, a questão de salário digno, que eu estou conversando com a Maitê também sobre isso, da gente estabelecer alguma coisa relacionada a salário digno no Brasil também, questão de tema da Marina aqui, de metas relacionadas à ciência, né? Então, isso, só que não esse compromisso, a gente está vendo muito compromisso, as empresas, de fato, se sensibilizaram e sentiram essa demanda por parte da necessidade, assim, todos os dias a gente vê empresa lançando compromissos, né? Ontem participei de um grupo empresarial de um evento deles, eles lançando os compromissos deles. Mas a questão é, onde está o plano por trás disso, né? E onde que está o acompanhamento? Então, é isso que a gente quer fazer, a gente está demandando que as empresas tenham esse compromisso mais e mais, mas a gente quer acompanhar. Entendendo que, desses compromissos, poucos as empresas vão conseguir de maneira individual. Então, a gente precisa de ações coletivas, que é o que a gente faz no Pacto, né? E com vocês são muito atuantes lá com a gente, no sentido de estabelecer ações coletivas para que a gente consiga atacar os vários problemas da sociedade. E para finalizar mesmo, né, o Pacto, apesar desse caráter mais de o que a gente chamaria de sustentabilidade, a gente está observando cada vez mais e apoiando outras iniciativas que não iniciativas proprietárias com relação
aos efeitos que a gente está sentindo de cauda longa dessa pandemia. Desde, por exemplo, saúde mental dentro de empresas, que aí até teria relação com a gente, mas saúde mental também da população em geral, então um programa com a OMS, né? E há também questões como, por exemplo, a questão de fome, né? A gente sabe que aquilo que eu vinha comentando das boas notícias, mas as más notícias estão aí também, e a gente piorou muito em várias questões, como eu comentei, mortalidade infantil, que eu comentei, na verdade, voltou a subir há alguns anos, e a fome voltou a aumentar bastante. Quem está assistindo todos os painéis aqui, certamente o Daniel Baladã falou sobre isso no painel anterior, do World Food Program, né? E então a gente está com a Ação da Cidadania, por exemplo, né, a famosa ONG do Betinho, todo mundo conhece, e que tem uma atuação brilhante nisso, e a gente mobilizando nossa rede para atacar essa questão. Fora isso também, eu finalizo aqui mesmo, o último exemplo, prometo, que é com relação também, a gente sabe que outro problema enorme que a gente tem agora é o que a gente tem, e metade dos nossos jovens de 15 a 29 anos desempregados. Um terço deles, o famoso nem estuda, nem trabalha, né? E aí a gente está falando, então, de aproximadamente 30 milhões de pessoas. Então, por isso que a gente está também com uma campanha com o Unicef, vários outros atores, para que a gente consiga, de fato, minimizar essa outra geração perdida que está vindo aí no Brasil. Desculpa ter me alongado, mas já termino aqui quase. Bom te ouvir, Carlos. Sempre as iniciativas realmente vão para além da visão só empresarial e refletem esse compromisso, né, mais ampliado. E vou querer te ouvir no debate, talvez, sobre o famoso investimento ASG, como é que podemos trazer essa gramática como oportunidade para a superação da crise. Mas, Marina, nós temos aqui um desafio da recuperação. Nós aqui somos confrontados, né, com a ideia de pensar alternativas, possibilidades concretas para nós aqui no Brasil, e você tem pautado e liderado várias iniciativas no Instituto Clima e Sociedade. Como é que você vê os caminhos para a superação da crise a partir da agenda ODS? Por favor. Obrigada, Sérgio. Queria muito agradecer esse convite aí da Agenda Pública, seu nome, que está moderando esse espaço, da Mariana Calense, que foi mega gentil, assim, de fazer o convite, e toda a equipe que está por trás, né, da concretude desse festival, de promover esse painel. Saudar meus colegas aqui também de mesa, Carlos não conhecia, mas fiquei feliz de conhecer um pouco desse trabalho do Pacto Global. A gente ali no IX tem olhado muito para esse papel da IEC, né, a Iniciativa Empresarial para Clima, e tem sido bastante significativo na conjuntura. E saudar também a querida Maitê, da minha saudosa Oxfam Brasil. Muito legal estar compartilhando esse espaço com vocês. Hoje acabou se tornando um dia mega especial para mim, gente, porque eu cheguei aqui no laço por conta da vacinação, né? Então, muito feliz, pelo menos a primeira dose já foi. E eu vacinei por conta da diabetes, e na época que eu fiquei doente, Sérgio, o Gustavo Ferroni, a Kátia, eles iam no hospital dia sim, dia não, assim, até me recuperar. Então, mandar um abraço para eles, para toda a equipe da Oxfam, que eu morro de saudade, é muito aprendizado lá em relação à cadeia produtiva. Então, estou muito feliz por isso. E outro aspecto que eu queria ressaltar, que eu acho que está interligado com esse debate de ODS, é que hoje é o Dia da África, né, Sérgio? Então, acho que é muito importante a gente lembrar dessa conexão afrodiaspórica do Brasil e do quanto a gente precisa agir para fazer essa reflexão dos ODS numa abordagem mais transversal, né? Tanto do enfrentamento do racismo quanto das desigualdades como um todo, sobretudo com essa conjuntura pandêmica que o Carlos trouxe, e num país nada mais nada menos do que 56% da população negra, né? Então, acho que são reflexões que são importantes de se trazer para o festival, inclusive para essa leitura desses dados. Faltam muitos dados em relação à população negra, fazer esse link é extremamente importante. Eu queria, antes, assim, lembrar um pouco por que a gente está falando tanto de ODS, né? Essa emergência da gente precisar agir em relação à implementação
ela é imposta por esse modelo de desenvolvimento econômico que a gente tem. Então, essa nossa sociedade de hoje, né, que é uma sociedade de consumo, no antropoceno, essa era dos humanos, acho que muito do que a gente está vivendo é uma consequência das ações que a gente tem tomado e precisa refletir, né? Então, queria trazer um pouco do pensamento do Ailton Krenak, do Davi Copenau, que são lideranças indígenas intelectuais orgânicos que estão chamando a atenção da gente para as consequências desse modelo nosso, né? E tem chamado a gente de povo do consumo, povo da mercadoria. Eu acho que está na hora da gente refletir sobre esse consumo e ter uma atuação mais responsável, senão o nosso sistema, de fato, vai entrar em colapso. E aí falar um pouquinho do Instituto Clima e Sociedade, que é onde eu atuo hoje como coordenadora de política climática, que é uma organização que está olhando para o desenvolvimento de baixo carbono no Brasil, mas com os aspectos ali de justiça social e prosperidade. Então, a gente funciona basicamente como uma ponte entre os financiadores externos e os nacionais, com alguns parceiros locais, para se dedicar à construção de soluções para a crise climática. Então, para 2021, 2022, a gente tem traçado planos de ação olhando para a emergência climática, mas a partir de uma lente social, e eu acho que esse exercício com os ODS também são muito importantes, porque a gente prioriza reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também gerar melhoria na qualidade de vida da população, né? Então, especial para a população em situação de vulnerabilidade, que eu acho que a Oxfam faz um trabalho interessante, que a Maite pode ter acredito que ela vai falar um pouco mais disso aqui. E aí a gente teve uma experiência muito interessante de olhar para os ODS entre 2016 e 2018 e refletir os parceiros locais que a gente trabalhava e sobre quais ODS eles estariam se debruçando direto ou indiretamente. E foi bem interessante, porque clima ele está no ODS 13 e a maioria dos nossos grantees, que a gente chama, os parceiros que a gente apoia financeiramente, estavam trabalhando com quase todos eles. Então, acho que foi uma oportunidade bem clara da gente compreender que a gente não está alinhado só com essas agendas variadas de clima, seja transporte, energia, economia de baixo carbono, mas também com a Agenda 2030. E aí isso é um exercício que eu já trago para a questão das oportunidades, Sérgio, em relação ao financiamento. Ali a gente viu uma possibilidade de se conectar não só com financiamento que seja de nicho, né, mas financiadores que estejam falando de uma porta de entrada à agenda climática, mas estão financiando inovação, avanço tecnológico, a questão da saúde, democracia e por aí vai. Então, o ODS 13 ele é uma prioridade, mas é muito importante a gente olhar para o fomento dessa implementação de outros ODS que não sejam exclusivos, né? Que estejam versando sobre educação de qualidade, saúde, bem-estar, redução de desigualdades, as parcerias, implementação, consumo responsável, por aí vai. Então, acho que vale assim, ter esse olhar de abraçar a complexidade dos ODS sem perder a especificidade de cada um, que é um balanço muito difícil, mas acho que é onde está a cereja do bolo, acho que é onde está o balanço importante. E aí, quando você pergunta de como potencializar essa implementação hoje, eu queria ressaltar especificamente do meu portfólio de política climática o trabalho que a gente tem feito com os atores subnacionais, né? E aí não só subnacionais governamentais, como estados e municípios, mas também os não governamentais. Então, ali em janeiro desse ano, por exemplo, a gente teve o lançamento da Aliança pela Ação Climática, que basicamente era um chamado à sociedade de, quem quer retomar o protagonismo do Brasil hoje na agenda climática? Porque a gente já teve uma NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada do Brasil em relação ao Acordo de Paris, onde a gente estipula as metas de ação, que foi uma das maiores referências, era bastante ambiciosa quando a gente lançou em 2015. E hoje a gente já tem metas que estariam reproduzindo o aumento do volume de emissões, sendo que a gente tem visto o país caminhar para o mundo caminhar para aumentar 1,5 graus que a gente queria bloquear. Então, assim, trabalhar com a agenda de clima, com atores subnacionais, tem sido bem promissor, né? Então, com atores governamentais, eu queria destacar a ação dos governadores pelo clima, que a gente fez uma ponte ali com a Under2 Coalition e se remeteram ao governador Biden, né? Biden, então, os Estados Unidos, que é uma potência que emite bastante
voltar a esse protagonismo da agenda climática e ter uma conexão direta com 24 dos governadores do Brasil. A gente nunca teve isso, 24 governadores falando que querem o aumento da ambição climática e pedindo apoio, inclusive em recursos diretos, nessa ponte internacional. Então, quanto a gente poderia avançar, não só em clima, mas em outras agendas de ODS, com financiamentos direto para esses atores subnacionais, como governos e municípios. E a pandemia é um exemplo disso com a questão da vacinação, né? Isso foi levado até o STF para discutir. Será que não tem que trazer esses outros atores, principalmente quando a gente fala de implementação a nível local? Então, trazer um pouco desse aspecto em relação à oportunidade que se tem com os financiamentos. E aí, quando você fala, Sérgio, da recuperação econômica, acho que o exercício que a gente precisa fazer é que seja uma recuperação econômica também verde e justa. Porque, na perspectiva de clima, você pode ter um exercício de reforma tributária, como a própria Oxfam fala, mas que não necessariamente você esteja reduzindo emissões, você pode estar aumentando desigualdades. Então, se vai ter um processo de financiamento climático, que se priorize empregos verdes. Se você vai produzir empregos verdes com energia eólica, energia solar, que você priorize a mão de obra local e não importar a mão de obra e acabar produzindo uma desigualdade naquela região. Então, eu chamaria atenção para esses atores subnacionais como bem importantes para a agenda climática. Nesse lançamento da Aliança pela Ação Climática, eu queria ressaltar também a presença de várias universidades e empresas. A Luísa Trajano participou, já estou concluindo aqui. Então, acho que tem muitas empresas, como o Carlos falou, que estão interessadas em uma maior ambição pela ação climática, eu diria, pela implementação dos ODS, pela uma implementação de ESG que esteja mais à cara do Brasil, não um processo totalmente internacionalizado, reconhecendo as especificidades de cada região aqui no Brasil. E acho que vale um exercício de olhar para a nossa reforma tributária também, que está sendo pautada, por esse olhar verde justo, né? Porque muitas concessões são feitas em relação a alguns setores, que inclusive têm um lobby bem forte, como a própria questão dos combustíveis fósseis, e outros que precisam de muito apoio não têm as mesmas benesses, não têm as mesmas isenções. Eu acho que são reflexões que a gente precisa fazer em relação a essa recuperação econômica verde justa. A gente tem visto os prefeitos super sendo demandados em relação à pandemia, e espero que a gente vire essa página logo para a gente ter cada vez mais atores subnacionais que possam estar focados em outras agendas ODS e não só na pandemia. Vou parar por aqui e deixar para as perguntas, Sérgio. Bom te ouvir, Marina. Eu acho que você chamou atenção para uma gramática interessante aqui da conversa, que é o desinvestimento, né? Que é de onde vão sair os recursos, né? Tem o aspecto do desinvestimento, daquilo que não funciona, talvez, dentro da agenda, né? Propriamente, que vai impulsionar o mundo no futuro. Isso vem sendo observado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas você também chama atenção para o financiamento direto, né? Para entes subnacionais. É uma oportunidade muito interessante que a gente vai explorar mais um pouco aqui nas conversas. Estão chegando aqui perguntas para vocês muito interessantes. Mas eu queria convidar a Maitê Galto para conversar com a gente. Maitê, que mais do que representante da Oxfam, ela é uma articuladora junto com o Carlos, junto conosco aqui da Agenda Pública, para que a estratégia ODS se construísse, se desenhasse, desse papel também, hoje, que o projeto da União Europeia tem no financiamento aqui das nossas ações, né, do Encontro Nacional, do próprio Festival ODS, tantas ações importantes. Então, Maitê, você com a responsabilidade patrona, né, aí das iniciativas, te dou muito boas-vindas aí para que a gente te ouça. Quais são os caminhos, Maitê? Muito obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite da Agenda Pública, da Estratégia ODS, para estar aqui com vocês hoje. Marina, super prazer estar com você nesse painel. Carlos, a gente também já vem conversando, né, sempre com outras pautas e tudo mais. Quem me conhece há mais tempo sabe a relação verdadeiramente umbilical que eu tenho com a Estratégia ODS, e para mim, de fato, é um prazer estar aqui nesse painel conversando hoje. Eu acho que é a primeira vez que eu fico feliz de ter ficado por último para falar, porque
tanto o Carlo quanto a Marina levantaram bolas incríveis para que a gente possa fazer a discussão hoje, né? Acho que todas as questões que já foram levantadas pelo Carlo em relação, né, esse resumão do impacto da pandemia no país e de uma piora de indicadores sociais que a gente já vinha experimentando por conta da própria crise econômica que o país estava vivendo, a gente tem hoje, né, uma saída. Na verdade, a gente tem algumas saídas que é importante a gente considerar, e os ODS, do ponto de vista, né, de uma agenda orientadora, né, para governos no nível municipal, no nível estadual e no nível federal, ela pode ser absolutamente estratégica nesse processo de reconstrução, né? Esse discurso dos ODS como agenda orientadora, a gente já fazia lá, né, desde 2015, quando a gente ainda estava discutindo o que seria essa agenda, e num momento de crise global, né, de crise sanitária, e principalmente para países que estão vivendo um cenário como o brasileiro, a agenda dos ODS, de fato, ela pode ajudar tanto do ponto de vista de planejamento de políticas, né, quanto para olhar para os desafios específicos em cada área a partir dos objetivos e estruturar qual que é a sua ação de resposta, né? E é fundamental, sim, que a gente tenha as parcerias multissetoriais, que a gente tenha os 3 níveis de governo envolvidos nisso e também as 3 esferas, né? A gente vem acompanhando o papel decisivo, por exemplo, que o Congresso Nacional tem tido em uma série de pautas e uma série de encaminhamentos para a mitigação dos efeitos da pandemia. Isso precisa ser intensificado no sentido de colocar o Brasil no caminho certo, com os recursos adequados, com o marco legal importante para dar sustentação para esse momento de recuperação social, econômica e ambiental, né? Retomando que os ODS eles estão sobrepostos sobre um tripé, né? Não é só a questão econômica, o desenvolvimento social tem que vir junto com a proteção ambiental. E a gente precisa ter também, sempre, né, eu faço questão de lembrar 2 questões muito importantes da agenda. Uma que ela é uma agenda centrada nas pessoas. Então, o impacto que as ações têm, tanto positivos quanto negativos, na vida das pessoas, ele é absolutamente importante na agenda dos ODS. E a mesma maneira do princípio de não deixar ninguém para trás, né? E para isso a gente pensa, né, desde que começou a pandemia lá no início do ano passado, a gente fica na discussão do que é o novo normal, né? Então, quando a gente pensa em recuperação, a gente tem que pensar o que a gente quer que seja o Brasil de 2030, depois de ter passado por esse período da pandemia, porque, né, quando a gente definiu as metas lá, 2016, 2017, 2018, que IPE e IBGE, né, fizeram a adaptação das metas e tudo mais, a gente tinha uma visão do que seria o Brasil em 2030. Agora a gente precisa voltar esse olhar e replanejar para que a gente tenha um barômetro adequado, né, que a gente esteja fazendo a discussão de maneira com o pé na realidade, né? Sem ingenuidade e sem achar que a gente não tem o aprofundamento da desigualdade e da pobreza como a gente sabe que tem. A partir disso, eu acho que tem algumas questões, né? Quando as pesquisas apontam maior valorização da participação do Estado nas decisões, nas ações e nos investimentos, isso dá um direcionamento muito claro de que isso não é só um entendimento, é uma demanda da sociedade para o governo. É uma demanda dizendo assim, governo, invista, porque se vocês não investirem, a gente não tem condição de se recuperar sozinho. E isso vale para as questões de proteção social, principalmente porque a gente tem hoje uma horda de 20 milhões de pessoas passando fome no país, né, com a tendência disso aumentar muito até o final do ano, a depender de como for o desenrolar do ano. A gente tem uma horda de
trabalhadores informais, né, que eram informais antes da pandemia e que ficaram da noite para o dia sem fonte de renda e estão em uma situação também bastante precária, né? A gente tem uma recuperação econômica baseada em um alto percentual da população que é informal, que não é formalizada. A gente tem um processo do ano passado onde inúmeros negócios foram à falência por falta de subsídio do governo federal, para que esses pequenos e médios negócios conseguissem se manter no período que, na época, a gente achava que seria o mais agudo da crise, que agora, em janeiro, a gente viu que o mais agudo é o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vai precisar, sim, de pesados investimentos de retomada econômica que considerem esses setores que foram os mais afetados, porque, de uma hora para outra, não tiveram condições sanitárias de se manterem e não tiveram o apoio adequado do governo federal do ponto de vista de segurança, de garantia de empregos e tudo mais. Quem teve por um curto período, e isso são os impactos que a gente está vendo agora. E a gente tem uma questão que foi pontuada muito rapidamente pela Marina, e que eu faço questão de ressaltar, que é o nosso novo normal. A gente não pode voltar com um nível de desigualdades como o que a gente tinha antes da pandemia. O nosso novo normal, ele precisa ser um processo de reconstrução com menos desigualdade. Então, isso vai demandar políticas e investimentos focalizados para que a população jovem, né, como o Carlos comentou, não fique com taxas de desemprego tão elevadas, mas principalmente que a gente olhe para a população negra e periférica, que tem uma taxa de desemprego 58% maior do que a população branca, né? Enquanto o desemprego para jovens ficou em 31%, para jovens mulheres negras, no ano passado, foi quase 20%, 19,8% de desemprego, né? Então, a gente precisa ter esse olhar focalizado para que a gente cumpra o princípio de não deixar ninguém para trás, a gente construa uma retomada que ajude também a gente a reduzir desigualdade. E aí, né, sempre vem a perguntar, mas quem que paga essa conta, né? A Marina estava falando das questões do desinvestimento, e a gente, na Oxfam Brasil, a gente tem como pauta prioritária, uma pauta que era prioritária antes da reforma tributária, mas que agora se mostra ainda mais estratégica, que é a reforma tributária, que está em tramitação no Congresso Nacional. Então, é uma oportunidade de ouro que a gente tem para fazer com que o nosso sistema fiscal ele deixe de ser regressivo e passe a ser progressivo, que a gente tenha, sim, tributação de lucros e dividendos para acabar com essa desigualdade de riqueza que o próprio Carlos apontou que a gente tem, né? A taxação de grandes fortunas também, para que a gente consiga gerar receita para sustentar esse processo de recuperação de maneira equitativa, né? A gente está pautando, junto com outras organizações, o que a gente tem chamado de reforma 3S, que é a reforma solidária, saudável, porque também a questão, né, do SUS e da necessidade de fortalecer o SUS como espaço como política pública essencial se provou absolutamente essencial no período da pandemia e sustentável com todas as questões, né, de meio ambiente, de participação do setor privado e tudo mais. Eu acho que eu já estourei meu tempo, então eu vou parar por aqui. Obrigada. Você trouxe aqui coisas interessantes para alimentar a nossa segunda etapa da conversa, que é o debate, a melhor parte, né? Mas vou destacar aqui rapidamente coisas fundamentais que você nos traz, né? Primeiro, a questão da reforma administrativa, a focalização das políticas e o papel do legislativo, que se mostrou muito relevante, né, em todo esse episódio aqui das políticas de recuperação. Mas todos vocês falam de uma coisa fundamental: qual é o plano? Né? Qual é o plano para as empresas, qual é o plano para o país, qual é o plano, afinal de contas, que nós temos para sair da crise, né? Acho que essa pergunta é fundamental. E aqui eu queria trazer para colocar em campo aqui a pergunta, a participação de vocês aí que estão nos assistindo, muitas pessoas aqui dando
valor, né, essa questão das incertezas, o ambiente de incertezas, como superar esse ambiente de incertezas. Eu acho que a discussão do plano que vocês trazem, ela já dá uma dimensão, né, importante de como construir, né, essa agenda, mas também, em especial, das empresas, né, Carlos, como é que a gente pode pensar numa atuação que faça sentido para o negócio, né, uma atuação das empresas que têm um impacto territorial, um impacto maior nos municípios, como é que podemos trazer esse papel das empresas para além de uma visão só de comunicação, do greenwashing, social washing, enfim, como queiram chamar. E, enfim, eu acho que temos aqui perguntas que vão um pouco nesse campo. Então, deixo aqui para vocês, quem quiser começar. Incertezas, o plano, né? E o papel das empresas. Fique à vontade, Carlos, se você quiser começar. Querem começar, gente? Eu posso falar aqui? Pode ir, Carlos, vou em seguida. Tá bom. E, gente, obrigado pelas perguntas, Sérgio e pessoal, né, quem fez. Olha só, com relação às certezas, eu traria, eu acho que uma notícia ruim, né? É uma coisa que eu tenho me debruçado bastante nos últimos tempos aqui, lendo, e que me deixa maluco, né? Essa coisa da gente não conseguir ter muita previsibilidade das coisas. Fato é que o que muitos estudiosos dizem por aí é que as coisas elas partiram para um tal grau de complexidade que, de fato, a gente passar a ter... a gente não vai ter muita certeza das coisas daqui para diante, né? E aí eu invadiria um pouco o campo aqui da Marina, mas, por exemplo, quando a gente fala em mudança do clima, eu trabalhei no setor elétrico, por exemplo, tá? E, gente, setor elétrico era fácil, né? Era só você olhar os últimos 500 anos, projetar para os próximos anos e estava dado, você faria tudo. E já deixou de ser assim, né? A gente não consegue prever o ano seguinte, né? E isso, quando a gente trata de clima, a gente está falando, quando eu penso em eventos climáticos intensos e extremos, né, frequentes e extremos, eu estou falando cada vez mais nisso. Ontem eu estava vendo um estudo, né, e clima, por exemplo, passou a ser o maior fator de deslocamento de pessoas, sendo que já é 3 vezes mais do que guerras. Olha o momento que a gente está, né? Então, assim, só para falar disso, não vou entrar muito nesse tema, mas para falar como a gente está nesse grau de incerteza muito grande. Mas, claro que a gente tem que ter planos, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, um ponto que eu queria trazer, Sérgio, para não alongar muito minha resposta, é o seguinte, que eu escutei na tua fala uma questão de comunidades, né? Uma coisa é a comunidade do entorno, né? Como que a gente trata a comunidade do entorno de uma fábrica, alguma coisa assim. Esse foi um tema que eu trabalhei bastante tempo e gosto bastante, né? E isso é uma coisa, tá? E a outra coisa com relação a estar alinhado ao negócio, gente, questão seguinte, sim, a gente acredita no Pacto Global, que todas essas coisas, sustentabilidade, ESG, tudo que a gente está falando aqui, é uma vantagem comparativa de empresas que estão no Brasil e que a gente pode transformar em vantagem competitiva, tá? Só que entendam, a questão da gente atender de maneira mais ampla a sociedade passou a ser condicionante para o negócio. Isso que a gente tem que ter clareza para quem é de empresa e está aqui, tá? Isso que a gente tem que ter clareza. E isso é uma coisa que muitos líderes têm muita dificuldade. Eu converso o tempo todo com CEOs, conselheiros, né? E tem muita dificuldade. Porque tenta olhar essa questão que a gente está passando agora, da nova demanda em cima das empresas, com a cabeça do século XX. Acabou, a demanda é outra. Por quê? Porque a gente tem uma questão geracional muito forte, e o que faz com que o tipo de investidor que a gente tem pensa de maneira completamente diferente. Ele quer investimento dele combatendo pobreza, quer investimento dele combatendo mudança do clima, etc, etc. Os colaboradores, eles estão, por acaso, cada vez mais ativistas, né? Vamos pegar a Amazon,
A Amazon, por exemplo, eles decidiram não ter um sindicato, mas, ao mesmo tempo, eles se mobilizaram internamente para que a empresa tivesse uma política climática, né? Então, assim, muda um pouco ali as questões, até por conta da mudança do perfil das pessoas, mas as pessoas estão cada vez mais ativistas em todos os sentidos, né? Isso sem contar a questão de diversidade, etc, etc, né? Mas, então, só queria trazer isso, de que as empresas têm que entender que a gente está em um novo momento. O papel delas é outro, e o plano tem que ser de maneira abrangente. A gente tem que trazer, de fato, todos os stakeholders, entender quais são as demandas e endereçar, né? A sobrevivência do negócio depende disso. Acho que acabei viajando um pouco aqui, nem sei se eu respondi, mas é que eu queria esclarecer algumas coisas só. Muito bom. Quem pega o gancho? Eu vou pegar o gancho falando das empresas aí que o Carlos apontou. Eu acho que, bom, primeiro tem que ter esse movimento, né, em relação aos planos e incertezas, não ignorar os impactos que a pandemia traz. E aí eu vou falar tanto para a esfera estadual, federal, municipal, mas também para o exercício que as empresas vão fazer, né? Então, assim, o fato de terem morrido no Brasil hoje 450 mil pessoas importa só ao Estado? Isso não impacta na mão de obra das empresas? Como é que elas querem refletir para o S do ESG? É confundir social com filantropia ou confundir os impactos disso? Eu confesso, Carlos, que eu não sei se o meu histórico simbólico afetivo de advogada trabalhista concorda plenamente com a falta de sindicato de uma empresa hoje, sobretudo com o número de desempregos. Acho que isso tem que ser uma construção bem flexível e, de fato, participativa. E reconhecendo a hipossuficiência do trabalhador e os impactos da reforma trabalhista, isso é uma coisa que muito me preocupa, de fato. Acho que isso tem que ser... Ô, Maria, desculpa, só perdão te interromper, eu não concordo de jeito nenhum. Ótimo, estamos na mesma Os trabalhadores da Amazon decidiram não ter o sindicato, né? O que eu não concordo, mas eles estão muito ativistas em outras questões, então exigindo da empresa a questão de política climática, também diversidade, etc, etc. Maravilha. Acho que são trocas, né? Eu acho que tem que pautar. Se for um sindicato que não está representando as políticas desses trabalhadores, de novo, isso tem que ser flexibilizado, pensado numa esfera que, de fato, vai atingir os direitos que eles querem, considerando a pandemia. Então, acho que tem um pouco desse processo. E aí, olhando para o papel do Estado em si, eu penso nas eleições que a gente acabou de ter para prefeituras, e naquela época, muito na iminência de vai ter ou não vai ter eleição, a gente não conseguiu pautar muito os prefeitos e prefeitas para isso. O que vocês vão fazer com a questão da pandemia em relação aos planos e incertezas que você provoca a gente, Sérgio? Só que no ano que vem, a gente tem uma eleição para governadores e a gente tem uma eleição para presidente. Então, o que a gente vai cobrar desses futuros gestores públicos do Brasil que a gente quer, com a visão de país que a gente quer, o que a gente vai cobrar dos planos de governo deles em relação a clima, o exercício que aqui a gente está fazendo no Instituto, mas acho que temos que perguntar o mesmo em relação à redução de desigualdades, ao emprego, ao Brasil voltar para o mapa da fome. Isso tudo está relacionado com os ODS. A questão da saúde e bem-estar, assim como a vida, o emprego, isso não incomoda só o Estado, não é possível que as grandes empresas multinacionais do Brasil não estejam se incomodando com o número de mortos. Olha a folha de rescisões contratuais que estão resvalando no judiciário hoje, o judiciário que está operando na virtualidade. Então, acho que a gente precisa cobrar desses novos candidatos onde entra clima nessa agenda, e a gente já tem visto alguns candidatos vendo como uma grande oportunidade econômica, alguns deles já abraçaram o Net Zero a nível estatal, né, como o próprio Dória, por exemplo, né, enfim, ali na prefeitura já anunciou o Net Zero, e a gente sabe que ainda está deixando nebuloso se vem ou não vem a candidato, então já entenderam que clima é uma oportunidade de agenda, e acho que a gente tem que fazer o mesmo exercício com essas questões sociais para o futuro, sabe, Sérgio? É incerto? É, mas na incerteza, quais os planos de ações que vocês têm? Estado e empresas também. As empresas não podem ignorar o impacto que essa pandemia está tendo para as populações indígenas e quilombolas, que algumas operações têm, quando são consideradas atividades essenciais,
nesses territórios. Então, traçar planos de mostrar como eles estão respeitando o CLPI, o princípio da consulta e consentimento livre, prévio informado na conjuntura pandêmica, e como eles estão se relacionando com essas populações do entorno ali, dos seus negócios, como o Carlos pontuou. Acho que é um pouco da onde a gente pode seguir com essas incertezas aí, Sérgio. Bom, Marina. Maitê, você quer comentar? Eu vou fazer um comentário, talvez rápido, pegando o gancho a partir do que a Marina falou em relação ao contexto de eleições que a gente tem no ano que vem, para pensar num ponto de que a gente vive um momento de incertezas, mas porque também, muitas vezes, a gente está falhando e pecando, como sociedade brasileira, no nosso papel de cobrar devidamente, né, os diferentes atores, porque aí não é necessariamente só os governos, eu acho que tem uma questão também numa cobrança em relação ao setor privado, ao próprio papel da sociedade civil, nesse processo de questionamento e de construção de quais são os caminhos, né? A gente precisa, como sociedade brasileira, estar mobilizado e estar engajado para entender de que esses planos, eles não vão ser construídos sem a nossa observação e, muitas vezes, sem a nossa participação, e se eles forem construídos assim, isso pode gerar muito prejuízo para nós, né? A gente precisa ter uma sociedade brasileira ativa e atenta em um momento de crise, especialmente, né, para que a gente possa estar atento ao que tanto os representantes já eleitos hoje, quanto aqueles que querem estar nesse papel a partir do ano que vem, de que maneira eles estão planejando essa reconstrução, para que a gente possa ter algum apaziguamento daquilo que é a nossa angústia, de se a gente que vai voltar fatalmente para o mapa da fome no próximo relatório da FAO, como que a gente vai lidar com essa situação, né, com a quantidade de pessoas morando nas ruas hoje, né, a angústia do aumento da pobreza e da desigualdade, ele bate literalmente no vidro do carro das pessoas, né, não é invisível, né, mais. E a gente precisa estar mobilizado como sociedade para esse momento. Eu concordo com a Marina que é um momento absolutamente importante, porque é eleição para governos estaduais e eleição para o governo federal, para a gente eleger qual é a agenda que a gente vai querer nos próximos 8 anos, considerando aí o período dos ODS. E uma última questão, que a gente está num momento, de fato, de emergência, né? E a gente tem muita demanda por doações, por apoio, por pessoas que estão, de fato, precisando de doação para conseguir comer todos os dias, né? E a gente tem aí uma série de campanhas de arrecadação de alimentos, de distribuição de alimentos. A Oxfam Brasil é parceira, o IX também, da Coalizão Negra por Direitos, na campanha Tem Gente com Fome. Então, à medida que as pessoas puderem, porque a gente doei ontem, viu, Maitê? Desculpa te interromper, mas eu doei ontem aí. Porque a gente tem, de fato, uma demanda que ela é emergencial, né? E também apoiar as pautas que são, sim, de proteção social. A gente ainda tem um país muito conservador quando a gente discute políticas de proteção social, porque é uma sociedade que ainda acredita no mito da meritocracia em um país como o Brasil, né? Então, sem políticas de proteção social, sem a gente garantir condições mínimas de bem-estar e sobrevivência para as pessoas, de fato, a incerteza é imensa. Assim, eu acho que é muito desafiador mesmo. Excelente, Maitê. Você nos chamando a atenção aí para uma questão fundamental, né, que é coesão social. É uma pauta que está muito presente em outras sociedades, digamos assim, de bem-estar social avançado, né, uma preocupação com coesão social e, sem dúvida, falar em proteção social é importantíssimo no Brasil. Aqui para finalizar a nossa conversa, muito prazerosa, apesar de difícil de apontar caminhos no meio desse cenário tão complexo, né, que vive o Brasil, mas eu fiquei muito contente aqui em ouvir vocês e de certa maneira, encontrar
trilhas, né, que nos permitem pensar em possibilidades para o país. E chamar atenção para uma iniciativa aqui que foi provocada por vocês e, ao mesmo tempo, vem aqui da audiência. Vamos propor um plano? Qual é o nosso caminho? Bem, a estratégia ODS, aqui o festival e a própria, acho que a audiência nos credencia para isso, né, depois dessa pergunta, nós queríamos convidar a todos, a todas, que visitem lá a página do reset.org.br. É uma iniciativa que, como eu disse, nasceu no ano passado com o Pacto Global, com o Covid Radar, na época mais aguda aí da pandemia, e naquele momento nosso desafio era pensar exatamente em repertórios, possibilidades, caminhos, e algo que nós temos como lição de casa aqui desse festival é puxar um movimento que é o movimento de recuperação econômica inclusiva, né, que traz essas dimensões todas que Marina, Maitê, Carlos lembravam, e um objetivo só: qual é o plano? Como é que nós vamos construir essa agenda que 2022 tem uma importância essencial, mas ao mesmo tempo ela é mais importante, né? Que país a gente quer ser em 2030? Então, a década de ambição ela é chave para nós, né? O que a gente vai fazer com essa década de ambição para chegarmos em 2030 com que cara de país? Então, eu queria dar um minutinho aí para vocês concluírem, por favor, um minutinho para a gente chegar aqui ao final da sessão, talvez com uma mensagem de caminho, esperança. O que vocês nos dizem? Um minutinho, por favor. Eu vou então, viu? Já que ninguém se manifestou, eu acho que na perspectiva de clima, Sérgio, a gente não pode deixar a responsabilidade do nosso modelo de desenvolvimento agora para os jovens. Acho que tem que vir da gente a resposta para o problema que a gente causou. Mas eu acho que muitas das coisas que a gente está procurando resposta, a gente precisa ouvir, né? Os jovens periféricos, os jovens de realidades diversas, de ouvir vozes que não estão sendo priorizadas nos processos de tomada de decisão, na criação desses planos, na realização de audiências públicas, né? Eu acho que está faltando escuta, no geral, das demandas das diversas populações na conjuntura atual, para a gente pensar esse Brasil de 2030 sem envolver essa população. A gente não vai traçar um plano realista, a gente não vai traçar um plano com esperança de algo que seja melhor ou diferente. Então, acho que a proposta que eu tenho é que a gente tenha mais escuta essas populações diversas aí, senão a gente não vai chegar a 2100. Os números já mostram que, por agora, as soluções que a gente já traçou não dão a resposta. Então, acho que está faltando ouvir organizações como a Coalizão, como a Alma Preta, Perifa Connection, COEAB, a PIB, explicar um pouco esse processo. Já tem muitos atores que já se apropriaram disso e ouvir a voz deles para a gente traçar esses planos de forma bem mais democrática. Obrigado aí por esse quase fecho, né? Eu acho que essa sessão foi excelente, graças à participação tão bacana da Maitê, do Carlos, da Marina, e agradeço especialmente a vocês que nos acompanharam até agora. O Encontro Nacional fica por aqui, a última sessão, mas nós continuamos com a programação do Festival ODS, com uma sessão importante que vai discutir exatamente a agenda de proteção social. Então, convido para que vocês fiquem conosco e acompanhem a próxima sessão, e obrigado a todos aí por nos acompanharem. Um abraço.